gostaria que você pegasse o tempo que você teve no Rafinha Bastos e fizesse num outro lugar. E fosse lá num outro programa e falasse que pedisse desculpas, e eu fiz. Sem problema nenhum. A tua entrada para a política, Frota, qual era o teu objetivo? Me abre o coração. Vou te abrir. Era pela exposição? Não. Você realmente queria? Porque assim, vou te falar outra experiência que eu tive. Entrevistei o Tiririca há muito tempo atrás. E ele falou, peguei gosto, Rafinha, mas a minha vontade era o seguinte: tô saindo de um contrato de emissora, sei que esse negócio do horário político todo mundo vê, preciso de alguma exposição, entrei dessa forma. Hoje gosto, sinto que eu posso ajudar o país, mas a minha vontade basicamente era poder fechar um contrato mais lá na frente. Qual que era a tua vontade de entrar? A minha realmente, eu comecei a militar na rua contra o que vinha acontecendo no país, nos governos de esquerda. E eu fui numa manifestação e eu fiquei muito impressionado com toda aquela situação. Só que eu falei, cara, eu preciso estar dentro de algum movimento. E, porra, não vou estar no Vem Pra Rua, porque não é a minha cara, não vou estar aqui, não vou... Eu vou criar um movimento para mim. E criei um movimento chamado Movimento Contra a Corrupção. E como eu criei esse movimento? Eu conheci um cara que ele tinha já esse movimento adormecido. Tinha página de Facebook, tinha tudo e estava adormecido, ele não estava mexendo. Eu falei, porra, passa para mim, posso tocar, posso levantar? Ele falou, pode, vai embora, vai fundo. E assim eu fiz. Então eu criei um movimento, fui para as ruas e comecei a acompanhar, comecei a discutir, comecei a debater, comecei a querer de alguma forma que as coisas mudassem de melhor pro nosso país. A política te interessava já? Não, política não me interessava. O que me interessava era tirar essa organização criminosa que vinha de muitos anos tomando conta do nosso país. E eu achava que pelo passado que eu tinha, a maneira como eu sou um cara verdadeiro, sou um cara autêntico, sou um cara que peco até às vezes por falar muito e falar a verdade. Falei, cara, eu vou emburacar nessa e vou me tornar deputado federal e vou para Brasília para, fazer uma coisa diferente. Só que nesse meio caminho eu conheci o Bolsonaro. E aí, Como? Ele foi fazer uma entrevista num programa que eu tinha, e aí, nessa entrevista, ele depois da entrevista, ele falou, por que eu tô vendo que você tá com um movimento contra a corrupção, você sabe que eu sou antipetista, não sei o que, aquela coisa toda, vendeu aquela charola pra mim, eu me empolguei com aquilo, ele falou, por que tu não vem pro mesmo partido que o meu, você vai se eleger, e não sei o que, coisa e tal. Eu falei, cara, é um caminho, eu vou, né? E aí eu mergulhei de cabeça intensamente em tudo que eu faço. E aí eu passo a fazer quase que toda a campanha do Bolsonaro, acompanhar o Bolsonaro, aquela coisa toda. E, eu fiquei com a certeza de que eu ia entrar como deputado federal. Ao contrário do Tiririca, que é meu amigo, eu não vejo o Tiririca com vontade de mudar o país. Eu não vejo o Tiririca fazendo projetos para mudar o país. Para você ter uma ideia, só esse ano eu tenho 800 projetos. 800 projetos andando dentro da Câmara, projetos para os mais variados segmentos da sociedade, projetos, alguns já aprovados, inclusive, e o meu gabinete está em primeiro lugar na elaboração, na criação e na entrega de projetos. Diz 3 para mim aí. Por exemplo, Lei Aldir Blanc. Eu sou um dos autores da Lei Aldir Blanc, que deu 3 bilhões de reais para a classe artística. Por exemplo, só para você ter uma ideia. Eu fui relator da PL 2824, que deu, no momento da pandemia, 1 bilhão e 600 milhões para a classe esportiva, que você sabe que por causa da pandemia, foi uma das classes mais atingidas, fora a classe da cultura, que foi uma das mais atingidas. Acabei de ter um agora aprovado, que é tirar a obrigatoriedade do idoso ter que se apresentar e fazer perícia para poder receber a pensão dele. O cara já com 80, 90 anos, ter que mostrar, ter que explicar
Tive isso. Então, isso são ideias que nascem do que? Do gabinete, das conversas? Nasce do gabinete. Não necessariamente são ideias da sua cabeça. Não necessariamente são ideias da minha cabeça. Muitas são, porque eu vou lendo, vou vendo, vejo, de repente, entro lá, um exemplo, entro no teu Twitter, vejo que você está falando, pô, mas eu acho que se a cultura tivesse, não sei, falo, puta, isso vira um projeto. Aí eu printo o que você falou e envio para a equipe em Brasília e falo, transforma em PL. Transforma em PL isso. Entendi. Então, a gente vai buscando e vai fazendo isso. E realmente, a minha equipe, a gente trabalha e trabalha muito. Eu cheguei em Brasília, fui logo coordenador da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Hoje eu sou coordenador da CPMI das Fake News. Sou titular da Comissão de Cultura. Mas assim, quando você... Cara, a tua história dentro desse mandato também é uma história forte, mas é muito forte. Porque assim, você começa... Bolsonarista radical xiita. Bolsonarista pra caralho. Que também, cá entre nós, Frota, é uma oportunidade, né? Porque, porra... popularidade do sujeito. Não tenha dúvida de que você se abraçou no tipo, puta. Não, mas sinto que tem um movimento rolando aqui. Mas eu nunca neguei isso, Rafinha. Nunca neguei. E por que você... Em nenhum momento você... vi que ia acontecer o que está acontecendo hoje. Nem só viu, porque assim, puta, esse cara já falava coisas do tipo... Eu te dou total razão. Ele falava coisas do tipo assim, a ditadura matou pouco, não tem que pagar imposto de renda pra esses filhos da puta que roubam... Umas coisas assim, absurdo. Homofóbico pra caralho. Você tem total razão. Eu só vou te falar assim, eu já pedi várias vezes desculpas e eu erro nesse sentido. Quando eu avanço na campanha para o Bolsonaro, eu fiquei completamente focado e cego para eleger o Bolsonaro e para me eleger. Eu nunca neguei que o Bolsonaro me ajudou. E também o Bolsonaro, quando não era ninguém, eu empurrei, dobrei várias pessoas que não queriam votar nele para votarem nele. Então, foi uma via de mão dupla. E confesso a você que toda vez que assisto o vídeo da Leandra Leal falando exatamente o que você acabou de falar, eu me culpo cada vez mais. Porque ela fala, gente... Em que momento vocês não entenderam que ele era exatamente isso que ele é? Ele já era homofóbico, ele já era racista, ele já era machista, ele já era... Porra, e vocês abriram o discurso para esse cara. Eu juro para você, por Deus, que eu estava cego na campanha e eu não vi essa paralela, eu não vi a ala ideológica acompanhando a gente, os olavistas, Olavo de Carvalho, Alan dos Santos, esses caras, não vi, esses caras não apareciam na campanha. Esses caras, eles ficaram camuflados na paralela. Quando o Bolsonaro ganhou, aí eles chegaram. E aí veio o Olavo de Carvalho, olha, aquele ministro é melhor, escala esse, coloca esse, estou indicando esse. Eles se apoderaram. E o Bolsonaro, no momento em que ele vence a eleição, ele é blindado de uma maneira e ele começa a descartar os soldados dele. E um dos descartados fui eu. Eu fui descartado por ele, ele pediu a minha...